Olá pessoal, estamos aqui com o quadro Conexões Biomédicas, o podcast do Conselho Regional de Biomedicina, 5ª Região. E hoje teremos o prazer de conversar com o professor Vladimir Cantarelli, que possui graduação em Biomedicina pela Fevale e graduação em Farmácia pela URGS. É o doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Osaka. Atualmente é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E atua também como consultor internacional pela Sociedade Americana de Microbiologia e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em laboratórios da Ásia Central. Professor, sempre um prazer poder conversar com o senhor. Agradecemos aqui a sua presença. Muito obrigado, o prazer é meu. E temos aqui algumas perguntas para talvez falar desse novo projeto que o senhor está desenvolvendo, que é sobre a coqueluche. Então a gente vai começar com o que é a coqueluche e quais os sintomas dessa doença. Muito bem. Esse projeto que a gente está inserido, na verdade, envolve a América Latina, é um projeto do CDC, junto com a Sociedade Americana de Microbiologia. E a ideia é a gente estudar um pouco essa doença aqui, que é negligenciada. Coqueluche é uma doença infecciosa, muito transmissível, causada por uma bactéria, que é chamada Bordetella pertussis, né? Coqueluche também é chamada de tosse comprida, né? Que é o sintoma de tosses que duram 2 semanas ou mais. Pode ser muito grave, né? E pode também ser confundida com uma gripe, por exemplo, no caso de adultos, né? E o interessante da bactéria é que ela só existe no ser humano, né? Então o ser humano é que transmite e mantém isso na comunidade, né? E aí o ciclo se repete. Então, essa é a bactéria, na verdade, né? E essa é a doença. Maravilha. É uma situação assim que por muito tempo até chegou a ser negligenciada, né? Acho que agora ela está retomando. A gente teve algum aumento de casos? Tem algum motivo para, de novo, a gente estar com mais ações voltadas para a identificação? Então, a coqueluche, na verdade, ela tem um ciclo, né? De cada 4 ou 5 anos a gente tem um aumento natural do número de casos. Isso ocorre em todo mundo, não é só privilégio nosso, né? E a gente teve o último grande surto de coqueluche no Brasil, que foi aí, dependendo da região, em 2014, 2015, né? Depois disso começou a ter um declínio no número de casos. E a gente esperava uma volta da coqueluche aí nesse período justamente do Covid. E como talvez por consequência das medidas do Covid, não aconteceu. E até o ano passado a gente tinha registrados no Brasil pouquíssimos casos, assim, 2 ou 3 casos reportados de coqueluche, né, identificados por laboratório em todo o Brasil. E já esse ano a situação parece que mudou um pouco, né? A gente tem visto recentemente em São Paulo um aumento do número de casos em escolas, né? E também houve relatos de casos em Pernambuco. Nós estamos trabalhando diretamente com o treinamento, né, do diagnóstico em alguns da LACENS aqui no Brasil. E a gente já, durante o treinamento mesmo, a gente identificou 2 casos em Santa Catarina, Distrito Federal, né, também em outros estados, como Minas, Espírito Santo. Então, dá a entender de que esse ano a gente vai ter um aumento de casos no Brasil. Olhando também para a situação internacional, a gente teve o ano passado, em outubro, novembro, uma centena de casos no México. A gente teve um surto em Nova York, que durou de dezembro até janeiro, fevereiro, e ainda está acontecendo nos Estados Unidos. E na Europa, praticamente todos os países estão reportando um aumento maior do que o esperado de casos de coqueluche. Na Inglaterra, por exemplo, já reportaram mais de 200% de aumento de detecção da bactéria na comunidade. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter um ano com maior número de casos. Se vão ter surtos grandes ou não, a gente não pode falar, né? Não pode ainda afirmar, mas tudo leva a crer que sim, esse ano vai ter mais casos de coqueluche na comunidade. E daí, pensando numa maneira de atuar na forma de prevenção, o que a gente tem de ferramenta atualmente para trabalhar na prevenção? Boa pergunta. Na verdade, a coqueluche ela já foi uma grande doença infecciosa do passado que afetava a criança e matou muita criança no passado, antes da era da vacina.
Hoje nós temos, né, a vacina desenvolvida para a coqueluche, que atenuou muito a situação, né, e essa é a forma de prevenção, na verdade, né, a vacinação. Essa vacinação ela acontece lá na infância, né, com parte do esquema vacinal, aquele das crianças, geralmente com doses aos 2, 4, 6 meses, depois tem um reforço ali ao redor de 15 meses, e é recomendado um novo reforço ali ao redor de 4 ou 5 anos de idade, antes da criança entrar na questão da escola. Né? Por quê? Porque aquela imunidade que ela pegou lá no início, ela decai depois de 5 ou 10 anos. Então, justamente quando a pessoa está entrando na escola, às vezes tem esses surtos que são de disseminação da bactéria, né? E aí isso é interessante a criança estar com reforço. Também existe a doença, ela afeta de forma mais grave as crianças que não estão vacinadas, então vai pegar lá o extremo, né, o recém-nascido, as crianças com meses, né, de idade, ou às vezes semanas. Muitas vezes as crianças vão para UTIs, né, precisando inclusive de suporte de ventilação, esse tipo de coisa. E justamente para a gente, como que a gente previne então, né, lá no início? A estratégia é vacinar as grávidas. Então, a grávida ali, depois da 20ª semana de gravidez, ela deveria tomar uma vacina, não somente para ela, mas para passar os anticorpos de forma passiva para o recém-nascido, que vai estar protegido justamente... Já não sai do zero. Exatamente, daquele início do nascimento ali até ele tomar suas doses de vacina e ficar livre da doença. Né? Essa seria a principal prevenção. E aqui no Brasil, os índices de vacinação, como é que estão? Preocupantes. Preocupantes, né? A gente sempre teve uma boa cobertura vacinal. O ideal, nesses casos, né? Aliás, como quase todas as vacinas, é que se tem um índice de proteção ou de vacinação acima de 95%, algo assim. A gente tem visto que nos últimos anos esses índices caíram muito, né? De forma que hoje depende de cada região do Brasil, mas deve estar aí na faixa de 70%, 75% aí nos melhores localidades. Certamente tem cidades que estão muito abaixo disso, talvez com menos de 50% de vacinação, que é uma lástima, né? Porque, como eu disse, a vacina, na verdade, ela protege o indivíduo dos sintomas mais graves da coqueluche, né? Da doença mais grave. Mas ela não erradicou a bactéria da população. A bactéria continua circulando, as pessoas continuam transmitindo, né? Basta ter uma pessoa suscetível que vai desenvolver. E aí uma coisa interessante, porque nos adultos, essa manifestação, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vai passar como uma virose. Então a pessoa está tossindo, né? Como às vezes você tem um sintoma respiratório, tosse uma semana, 2, é uma virose que eu peguei e tal. Sim, mantém as atividades, continua trabalhando, continua fazendo as coisas. Exatamente. Ajuda na disseminação. E a diferença dos vírus, né, que é algo interessante, é que o vírus, geralmente, né, não tem um tratamento tão específico, né, a não ser a influenza. Você não vai usar antibióticos, e aliás se critica muito o uso errado de antibióticos em viroses, mas a coqueluche sim é tratada com antibióticos, né? E aí faria efeito, né, ou teria sentido fazer o diagnóstico e ter o diagnóstico de uma coqueluche, porque em 2 ou 3 dias, com tratamento adequado, você abrevia os sintomas. Até eu ia perguntar sobre isso, de como ocorre o tratamento e se existe alguma chance de resistência, como é que é esse processo. Perfeito. Na verdade, o projeto que nós desenvolvemos é justamente na área de resistência em Bordetella pertussis. Né? O tratamento padrão para Bordetella pertussis é o uso de macrolídeos. Então, a gente tem os principais macrolídeos, são a eritromicina, azitromicina, claritromicina, né, que são os tratamentos de primeira escolha, né, para coqueluche. São tratamentos que sempre funcionaram, né, independente, é uma bactéria fastidiosa, a gente não tem uma dificuldade de cultivar no laboratório, então não se faz testes em geral para se determinar a resistência, mas a gente não preocupava porque não tinha relatos de resistência. Esse cenário mudou e começou a mudar na China, já desde os anos 2000, quando se começou a detectar altos índices de resistência a macrolídeos naquele país, em Bordetella pertussis. Em algumas regiões você tem 50% de resistência, em algumas regiões 100% de resistência. E aí se começou então nós começamos a nos preocupar porque essa resistência pode vir também para o lado da América Latina, né? Também a gente tem 10 ou pouco mais de 10 casos nos Estados Unidos de resistência, um ou outro caso na Europa. E a gente não sabia nada na América Latina.
Então, o nosso projeto é justamente avaliar, nós já avaliamos quase 800 amostras aqui retrospectivas no México e no Brasil, e felizmente até agora não foi detectada a resistência a macrolídeos e Bordetella pertussis na nossa região. Mas o projeto vai continuar e a gente vai examinar isso agora prospectivo, né, para ver daqui para frente, principalmente pelo uso da azitromicina durante o Covid, que foi exagerado, né, como que isso impactou essa resistência. Esperamos que a gente não tenha grandes problemas por aqui, mas estamos nos preparando para isso. Interessante. E daí com relação, né, a pessoal que é da biomedicina, como é que o biomédico se insere, né, uma parceria internacional, né, tem vários tipos de estudos que podem ser desenvolvidos, como é que um biomédico se insere nisso? Assim, diversas maneiras, né, mas principalmente na questão do diagnóstico, né. O biomédico que está mais no campo da microbiologia e também da biologia molecular, ele tem um papel fundamental, já que as principais técnicas para detecção da bactéria são uma, cultura, né? Uma cultura em meio especializado e, como eu disse, a bactéria é fastidiosa, ela precisa de um meio específico e a cultura, na verdade, ela não tem uma sensibilidade tão grande, né? Ela falha em 60%, 70% dos casos, né? Depende da quantidade de bactéria que eu estou eliminando, né? Então, aí entra a biologia molecular, né? Você sabe que as técnicas de PCR são extremamente sensíveis e elas, nesse caso, geralmente a gente consegue detectar, inclusive naquele paciente que já fez uso de antibiótico, né, que já prejudicou o crescimento da bactéria, a gente ainda consegue fazer o diagnóstico do PCR, né? Existe o CDC recomenda PCR específicos, inclusive que diferencia pertussis de outras espécies relacionadas. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos capacitando alguns LACENs, laboratórios centrais, para o diagnóstico, tanto cultural quanto molecular, né? E aí o biomédico tem um papel fundamental, né, de executar essas técnicas, de interpretar, né? E também ele pode se inserir dentro da vigilância, né? A coqueluche é uma doença de notificação compulsória, cada vez que você tem um caso tem que notificar. E dentro da vigilância, os biomédicos também podem atuar, né, como concursados e tal. Tem um papel fundamental na prevenção, né, disso dentro da saúde pública. Você imagina aí a parte de educação em saúde, né, na identificação precoce, até para diminuir a chance de ficar disseminando. Exatamente. Bacana. Exatamente. Bacana. Né? Então a gente atua nessas frentes aí, né, de diagnóstico, de prevenção, né, de dados epidemiológicos, né, que levam também, os dados epidemiológicos são importantes para ver campanhas de vacinação e outras maneiras, né, de prevenção aí disso, mas certamente a gente tem um papel fundamental aí dentro dessa história. E já existe algum projeto para campanha de vacinação direcionado para melhorar esses índices, o senhor sabe? Não, na verdade, assim, talvez agora com esses casos que estão aumentando, né, aqui no agora estão surgindo os dados. Talvez isso estimule aí uma campanha mais específica, né, um reforço, né, na população de que ela deve voltar a se vacinar, né. Essa vacina, ela é uma vacina pentavalente hoje, né. Ela é contra a difteria, tétano, coqueluche, influenza B e hepatite B, né? São 5 vacinas numa só, né? A pessoa sai protegida contra várias coisas, né? Infelizmente as pessoas estão pulando essa etapa, né? E a gente vai começar a ver mais casos de doenças graves se a gente não reverter esse quadro, né, da vacinação. Tá bem. Agradecer a presença aqui do professor, sempre bom poder ter um pouco mais de conhecimento e esperamos em breve ter mais um quadro aqui para trazer novidades positivas sobre aí o seu estudo. Imagina, o prazer foi meu, prazer falar com todo mundo aí. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.